Revista CBN. Nesse horário, no último domingo, falamos aqui na CBN com o presidente da ONG Viva Rio, Rubens César Fernandes. Ele apresentou dados de um levantamento feito pela ONG em conjunto com a Subcomissão de Armas e Munições da Câmara Federal. A entrevista provocou a reação de policiais, atiradores e colecionadores de armas, que são associados ao movimento Viva Brasil. E a entidade nos enviou uma nota, que eu vou ler na íntegra, na sequência. Mas antes eu vou situar o ouvinte, vou fazer aqui um resumo do conteúdo da entrevista do último domingo. O presidente da ONG Viva Rio apresentou os seguintes dados relativos a essa pesquisa feita com a subcomissão da Câmara Federal. Segundo esses dados, estão em circulação no país cerca de 17 milhões e 600 mil armas. Dessas, 2 milhões sob o controle do Estado e 15 milhões estão com a sociedade. Dessas 15 milhões de armas com a sociedade, segundo esse levantamento, 5 milhões são registradas, monitoradas pelo Exército, portanto, seguindo corretamente aí todos os procedimentos legais sem nenhum problema. E ainda de acordo com o levantamento, 4 milhões de armas estão em poder de pessoas da sociedade, não de criminosos, em pessoas da sociedade, mas essas armas não são devidamente registradas, estão numa área cinzenta. E estima-se que outras 6 milhões estejam nas mãos de criminosos. Muito bem. O que gerou polêmica são essas 4 milhões de armas estimadas aí, que são nessa área cinzenta, justamente porque não são registradas, e que o presidente da ONG disse que, segundo o levantamento, são exatamente essas armas que migram para o crime, por meio daquelas pessoas que têm, por causa, enfim, que tem a proteção da lei para terem acesso às armas, que podem comprar as armas. São aqueles profissionais das armas, seja policiais, seja colecionadores ou atiradores por esporte. E o mercado informal de armas é feito de acordo com a pesquisa por meio desses profissionais, que têm o direito de adquiri-las diretamente da fábrica, disse aqui ele na entrevista, sem limite de compra ou sem controle do Estado. Muito bem. A entrevista gerou uma reação, como eu já disse, do movimento Viva Brasil. Eles nos enviaram aqui uma nota que será lida na íntegra. Causaram espanto e verdadeira revolta aos policiais, atiradores e colecionadores as declarações deste senhor, que é o presidente da ONG Viva Rio, nesse respeitado programa. O número total de armas apresentadas, 17 milhões, é contestável, uma vez que a metodologia para se chegar a esse número jamais foi divulgada. Além do mais, falar em número de armas nas mãos de bandidos é algo que nos parece, no mínimo, difícil de estipular. Era uma estimativa de fato. Até o final de 2003, foi falsamente imputada ao cidadão honesto que adquiria uma arma de fogo legal a responsabilidade pela grande quantidade de armas nas mãos de criminosos, e se afirmava que a solução era a aprovação do chamado Estatuto do Desarmamento. Prossegue aqui a nota. O Estatuto aprovado cumpriu exatamente o que lhe era esperado como objetivo e, como o próprio senhor Fernandes, que é o presidente da ONG Viva Rio, admite, praticamente impossibilita a compra de armas legais pelos cidadãos. Sim, só aqueles que têm permissão para comprar as armas. Porém, estranhamente, continua aqui a nota, agora os culpados são os policiais, atiradores esportivos e colecionadores. Então, não eram as armas dos cidadãos que abasteciam o crime? Continua aqui a nota do movimento Viva Brasil. Atiradores e colecionadores são registrados e fiscalizados pelo Exército Brasileiro com extremo rigor. Inclusive, anualmente, sofrem fiscalização pessoal de um oficial do Exército que comprova que todas as armas estão sob sua guarda. Aliás, isso foi dito na entrevista, que as pessoas que têm a arma registrada não estão sob nenhuma suspeição. Isso foi dito muito claramente na entrevista. Mas vamos continuar aqui com a nota do movimento Viva Brasil. Ao contrário do que afirma o senhor Fernandes, é legalmente impossível ao policial adquirir mais de uma arma de calibre restrito. Não sei o que é exatamente calibre restrito. Ele falou que os policiais, que não há limite de compra por parte de policiais e também de outros profissionais da arma, de compra de armas de calibre 38 e pistolas. Não sei se exatamente esses são de calibre restrito. Assim, mostra total desconhecimento da legislação vigente. Afirmar que o policial compra 2, 4, até 8 armas não condiz com a verdade. Continua aqui a nota. Proibir ao policial de adquirir uma arma particular é negar o direito de defesa para aquele que se arrisca diariamente pela sociedade, pois devemos lembrar que em grande parte dos estados as polícias não possuem armas suficientes para que todos as usem fora de serviço. Lembramos também, diz aqui a nota do movimento Viva Brasil,
que representa policiais, atiradores e colecionadores. Lembramos também que, ao se aposentar, o policial não poderá ficar com a arma que pertence ao Estado. Sendo assim, proibi-lo de possuir arma particular seria abandoná-lo sem defesa após sua aposentadoria. Se há desvio de conduta de maus policiais, já há um remédio para isso, e se chama lei. Diz aqui a nota. Que a lei seja aplicada aos maus e que o direito daqueles que seguem essa mesma lei seja preservado. Goste ou não, Viva Rio perdeu o referendo em relação ao armamento e deve começar a aceitar e respeitar isso. Hoje é direito do cidadão, seja ele policial ou não, possuir armas para sua defesa dentro das duras regras estabelecidas. Tentar implantar o desarmamento por força de lei é desrespeitar a democracia, é desrespeitar o voto popular, é rasgar a Constituição. Muito bem. A nota aqui do movimento Viva Brasil continua. Recadastramento de armas. Embora perguntado sobre o assunto, acabou por não responder, sonegando assim ao ouvinte da Rádio CBN importantíssima informação, pois aquele que não fizer o recadastramento de sua arma até dia 31 de dezembro, ficará com a sua arma ilegal e poderá ser preso e condenado até 3 anos de prisão. Para mais informações, os ouvintes devem se dirigir ao site www.movimento-viva-brasil.com.br. É um movimento que nos mandou aqui essa nota, que foi lida na íntegra, afinal de contas a CBN é uma rádio imparcial, nós temos nossa função de ouvir e colocar aqui a versão de todos os lados. É um movimento que representa policiais, atiradores e colecionadores, um movimento que se sentiu atingido pela entrevista no domingo passado com o presidente da ONG Viva Rio, em que foi apresentados dados em relação às armas que estão em circulação hoje no Brasil. Agora eu vou só aqui fazer um acréscimo. E não me pareceu que na entrevista o presidente da ONG Viva Rio generalizou que todos os policiais, colecionadores e atiradores repassem armas para o crime. Eu ouvi novamente a entrevista e em nenhum momento ele generaliza, ele fala que são aquelas armas que são ilegais, aquelas armas que não são registradas, é que ficam numa zona cinzenta e que chegam para os criminosos, de mão em mão, não necessariamente o colecionador passa para o criminoso, mas passa para um, para outro e chega no criminoso. Foi o que disse aqui com base no levantamento. E a verdade também, partindo a conclusão que fica dessa polêmica toda, é que todas as armas em poder da sociedade civil devem ser devidamente registradas, justamente para que situações como essas, ainda que isoladas, não aconteçam.